ter o senhor aqui conosco. A Soblec agradece sua participação. Tudo bem? Oh, boa tarde, tudo bem, Karina? Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Acho que é muito importante assim, esse movimento da Soblec em fazer uma educação voltada para o paciente, né? Então, assim, a gente está muito aberto hoje, né? E eu entendo que é um papel fundamental esse da informação, né, chegar ao paciente, que é o nosso objetivo, né? Perfeito. E esse espaço, né, doutor Breno, o paciente tem total liberdade de nos perguntar, de entrar aqui, comentar conosco, que a gente vai ter o prazer de responder aqui ao vivo para vocês. Então, nosso assunto hoje são lentes esclerais, né? Doutor Breno, nos fala um pouquinho o que são essas lentes, quais as particularidades dessa lente? Então, na verdade, a lente escleral geralmente é uma lente de diâmetro um pouco maior, que ela vai apoiar na parte branca do olho, que a gente chama, né, na oftalmologia de esclera. Então, assim, são lentes, na verdade, que, ao meu ver, né, revolucionaram a adaptação a todo nós que somos especialistas em córnea. Temos que ter isso no nosso arsenal para o nosso paciente, porque elas, no geral, têm um conforto muito grande e reabilitam muito a visão. Eu estava comentando um pouco antes, né, Karina, que aqui em Minas, por exemplo, a fila do transplante de córnea está muito grande. Pós-pandemia, as doações diminuíram. Então, é uma lente que muitas vezes possibilita até tirar o paciente da fila de transplante. E falando de casos mais extremos, é claro, né? Mas ela também tem outras indicações, sem dúvida. Na verdade, nós temos muitas novidades em lentes de contato, mas eu acho que a lente escleral ela veio para fazer mesmo a diferença, né, Breno? Porque casos que a gente não conseguia oferecer melhora da visão, com a lente escleral a gente consegue, né? Pacientes que estavam esperando o transplante de córnea acabam que com uma lente escleral eles conseguem reabilitar a visão e conseguem sair da fila do transplante. Então, isso para nós, no nosso dia a dia, fez uma diferença muito grande. Doutor Breno, deixa eu lhe perguntar, e essa lente escleral, ela serve para todos os casos de pacientes ou tem alguns casos que tem uma indicação maior? Então, na verdade, a lente escleral é uma das ferramentas que nós temos, né? A gente costuma também antes testar outros tipos de lente de contato. Então, ela pode estar indicada ali para os pacientes que têm doenças de córnea, né, como ceratocone, uma córnea mais irregular, paciente que tem um elevado astigmatismo, por exemplo, não se adaptou com uma lente corneana padrão. Casos de olho seco também ela cai muito bem, porque ela cria ali um reservatório úmido que dá um conforto muito grande, melhora ali para aquele paciente que sofre de olho seco mais grave. Então, as indicações são muito variadas, né? Desde doenças de córnea até graus elevados, a doença de olho seco. Eu sempre digo para os pacientes que essa lente, ela entra assim na superfície ocular como se fosse uma ponte, né? Ela abraça toda aquela superfície irregular do paciente e regulariza a superfície. E no momento que ela regulariza a superfície, ela dá uma boa visão, né? E os pacientes, quando enxergam a lente, né, por ela ser uma lente rígida e grande, de diâmetro grande, eles até se assustam. Meu Deus, como é que isso vai ficar no meu olho? Vai ser muito desconfortável. E, na verdade, não é assim, não é? Exatamente. Na verdade, com o evoluir também da técnica, né, elas têm se tornado menores, né, com diâmetros menores, o que facilita assim, o manuseio, mas em termos de conforto, sem sombra de dúvida, é uma das mais confortáveis, porque Exatamente. ela não toca a córnea, né? A gente tem um reservatório ali de líquido que ele que toca a córnea, e onde a gente tem mais terminação nervosa é a córnea. Então, não tocando ela, o conforto fica muito maior. E com esses diâmetros menores das novas gerações, o manuseio também está muito mais fácil, né? Até porque a lente escleral ela tem um manuseio bem diferente de uma lente rígida normal, né? Então a gente tem que aprender, se atentar a todos os detalhes, né, que são importantes para a gente ter segurança em usar. E eu também, Breno, assim, ó, eu sempre procuro tentar adaptar uma lente corneana, né? Quando não dá, não melhora a visão, ou o paciente não consegue tolerar, aí sim eu vou para uma lente escleral. Exatamente, a gente tem esse fluxo, né? E muitas vezes vale até a pena também a gente ter a nossa própria experiência com o paciente, porque eventualmente o paciente relata que não tolera uma corneana, mas você nunca experimentou nele, né?
Exatamente. Ele pode ter tido uma experiência diferente, né, em outro local. Então, vale a pena tentar mais uma vez, mas se não adaptar, é importante confortá-lo que tem outras opções. Isso. E outra coisa, né, Bruno, a gente tem também desenhos diferentes em lente escleral, né? A lente escleral não é única, né? Tem a prolada, a oblada, com diâmetro maior, com diâmetro menor, que nem você falou. Então, às vezes, não, se adaptou a uma lente, vamos tentar outra. O importante também é que o paciente que vai tentar uma lente escleral, ele é um paciente que ele precisa ficar conosco um tempo maior na consulta, né, Breno? Então, assim, eu acho que às vezes até uma ou duas visitas no consultório também para que a gente possa chegar a uma adaptação ideal nesse paciente. E a lente hoje permite muitos ajustes, né? O que favorece a segurança e o conforto. Então, assim, cada geração a gente ganha mais possibilidade de ajustar. E você tocou num ponto importante. O paciente também tem que ter uma disponibilidade maior de tempo ali, né? É, é. Porque geralmente, na hora que você chega na lente ideal, que você acredita, né, ser a ideal, você vai gastar pelo menos mais 40 minutos a uma hora para ter certeza que aquela lente é ideal. É. Ela vai acomodar no olho ali, você vai verificar se ela realmente está bem posicionada. Isso. E também como o manuseio dela é diferente, a forma de colocá-la no olho é diferente, né? Também a gente precisa de um tempo depois, quando a lente chega, para o paciente poder fazer esse treinamento com toda a tranquilidade do mundo, não é? Exatamente, mas é um treinamento assim que funciona bem. Porque a gente também tem uma equipe assim de auxiliares que nos ajudam e elas ensinam que o tirar e o colocar tem que ser muito bem É, feito, né? Para não é, ter bolhas, para evitar ali, né, algum erro ali na colocação que pode até impactar na acuidade visual, na é. nitidez, né? E o que o Breno falou, assim, realmente a gente tem muitas possibilidades de modificação, de ajustes na lente, né? Então também a gente é quase uma personalização para cada paciente, né? E isso é muito legal porque leva conforto, leva saúde, leva visão, né, para o paciente. Então a gente precisa aí ter esse tempo para poder chegar na melhor, entregar a melhor adaptação possível para o paciente, né? Breno, e essas lentes, quanto tempo elas duram? Elas duram 6 meses, um ano, 2 anos? Como é que funciona isso? Então, assim, o Karina, em teoria, orienta o paciente à troca anual, até porque é uma lente que assim não tem troca lacrimal, então a gente depende muito ali do material tá legal para levar o oxigênio para a córnea, além de uma boa adaptação, é claro, né? Perfeito. Agora, eventualmente, às vezes eu estendo um pouquinho um prazo, se a lente estiver muito perfeita, com um paciente extremamente cuidadoso, e a gente observar que a córnea também não tem nenhum tipo de sofrimento, né? Isso. E Breno, a gente, para colocar uma lente escleral no olho, a gente tem que colocar soro fisiológico dentro, né? Para a gente ter aquele preenchimento da lente com o soro. Que soro a gente usa? Tem que trocar esse soro durante o dia? Como é que é? Então, esse é um ponto importante que o soro fisiológico que a gente coloca na lente, que é justamente esse líquido que toca a córnea, né? Então, por isso que é tão bom para olho seco e é uma lente tão confortável, ele tem que ser um soro estéreo flaconete. Isso é um erro muito comum que a gente tem que bater na tecla, que não pode ser aquela garrafinha de soro aberta, que ela pode contaminar e aumentar o risco de infecções. Então, é um soro e flaconete estéreo. Então, isso é um ponto que a gente não pode ter erro. E às vezes eu atendo o paciente no plantão de urgência aqui em Belo Horizonte, e às vezes ele está com um problema na córnea, e quando você vai revisar, está usando soro de garrafa. É, e outra coisa que eu dou uma dica para meus pacientes, assim, que dependendo do tamanho da mão e do dedo do paciente, às vezes a lente ela é tão côncava que tu não consegue colocar o dedo lá para limpar, né? Então, assim, eu digo, pega um cotonete, embebe lá com a solução limpadora com bósforo e limpa lá aquela profundidade onde teu dedo não consegue alcançar. Isso ajuda muito também, porque a lente tem que ser bem limpa, não tem troca lacrimal, então a gente precisa cuidar bastante da higienização dessa lente. E você falou importante, né? A gente usar a solução multipropósito adequada, né? Que a gente tem Isso, soluções para lentes gelatinosas e soluções para lentes rígidas, né? isso, exatamente. Então, as soluções, elas não vão limpar a lente adequadamente se elas forem usadas no material errado da lente, né? Por exemplo, uma lente rígida, se usar uma solução para gelatinosa ou vice-versa. E o próprio estojinho, né? A gente tem que ter um cuidado e o ideal trocá-lo aí a cada 3 meses, né?
Isso. E tem várias técnicas também para colocar a lente escleral, né? E a gente vai, no decorrer da adaptação ali, mostrar para o paciente e ele vai escolher a que ele se sente melhor, a que ele se sente mais confortável para colocar a lente. Exatamente. E, de toda forma, a ventosa, né, é um aliado importante ali nesse processo, né, É. do manuseio. A lente escleral, ela não sai do olho sem a ventosa, isso é importante, né? Então, assim, é muito difícil isso acontecer. A gente precisa sempre usar a ventosa para poder retirar a lente do olho, né? Então, quem usa a lente escleral tem que andar com um kitzinho, né? Eu peço sempre, né, Breno, para trocar o soro no meio do dia, né? Quando ele bota lá o soro fisiológico, estéreo, de flaconete, coloca a lente no olho, eu peço sempre para no meio do dia ele retirar essa lente, higienizar e trocar o soro. Porque muitas vezes, se tu deixa o mesmo soro, esse soro vai ficando impregnado ali com muco, com proteína, com debris, e aí a visão vai piorando ao longo do dia. Então, para ele manter uma visão melhor, eu peço para trocar esse soro no meio do dia. Eu tenho esse hábito também de orientar a troca do soro e eu peço para ele ter pelo menos mais de uma ventosa, sabe, Karina? Porque vai que acontece alguma coisa no final Isso. de semana e ele fica na mão, né? Aí não consegue retirar a lente, isso mesmo, né? Então, é importante assim, as lentes esclerais, elas vieram para fazer muita diferença no nosso dia a dia, para a gente proporcionar adaptações em casos mais severos, em casos mais difíceis, onde antigamente a gente não tinha o que oferecer para o paciente, a não ser um transplante de córnea, né? São lentes extremamente confortáveis, mas que tem que ter todo o cuidado e seguir rigorosamente o que o seu médico vai lhe orientar. E a gente também tem as esclerais para córneas, né, regulares, né? Ou seja, o paciente não tem uma irregularidade, não tem uma doença de córnea, mas pode ter um grau muito elevado, onde elas encaixam, né? Isso. E é uma lente também que é importante falar, né, Breno, que ela não desloca do olho. Muito difícil isso acontecer. Então, para esporte é legal, né? Paciente que precisa usar uma lente que precisa um astigmatismo elevado, alguma coisa, é uma lente que é mais segura para isso, né? É que ela é super estável, né? Então não tem Isso, aquele risco do paciente, às vezes, falar, minha lente pulou, né? isso. É, Pulou ou também flutuou a visão. Ai, tô aqui jogando tênis, daqui a pouco, ai, não tô enxergando bem, né? Porque a lente meio que deslocou. A lente escleral não acontece e isso, né? existe também, né, cara, eu acho que é legal a gente ressaltar uma lente escleral para vista cansada, né? Para Isso aqueles mesmo. pacientes que estão com dificuldade de ler de perto, né? Isso aí. Uhum. Olha lá, aqui veio uma pergunta, vamos ver. Boa noite. Doutor Breno, qual a conduta em relação ao segmento dos pacientes usuários de lente de contato escleral? Tenho receio de maior perda endotelial com essas lentes em relação às corneanas. Então, o que que eu vejo, PH? Bom é que a gente está com um grande amigo aí também de BH. Opa, que Ele delícia! adapta muita lente, Ah, é um cara bem legal. Então, Karina, o que que eu faço? Eu costumo acompanhar com microscopia especular, apesar da lâmpada de fenda, a gente também já tem muitos indícios, né, se essa córnea está em sofrimento ou não, mas eu faço a microscopia especular antes, depois de um ano eu acompanho com a micro, e quando o paciente é muito cuidadoso, segue as orientações, o regime de troca da lente também, eu não tenho visto problema. Como é que está a sua experiência nisso? A gente até usa, às vezes, em paciente pós-transplante, né? é, eu também, tá, Breno, eu faço todo esse acompanhamento, eu não vejo, né? Claro, a gente tem que ter cuidado redobrado em pacientes pós-transplante, que muitas vezes a gente precisa lançar a mão da lente escleral, né? Então, aí eu tenho, sim, um cuidado redobrado nesses pacientes. E também, qual é o grande problema? Muitas vezes, esses pacientes usuários de lente escleral, eles têm uma visão muito ruim sem a lente, muito ruim. E eles usam, às vezes, muito tempo durante o dia, até só tiram para dormir. Então, isso é o problema também. Então, eu sempre oriento assim: tem que ficar algumas horas sem a lente, vamos fazer um óculos só para quebrar um galho, você vai escolher uma hora do dia que você não precise usar tanto a visão, né? Porque realmente eles ficam meio dependentes da lente escleral para poder enxergar. Mas eu também faço todo esse controle e vai tudo bem. E eu tenho, você tocou no ponto interessante, Karina, que eu tento estimular sempre que possível ter um óculos, né, auxiliar,
Isso. E eu costumo falar para o paciente o seguinte: olha, essa lente você vai usar no máximo 11 horas por dia. Aham. Eu falo isso É, para evitar o abuso também. exatamente, exatamente. Mas a gente vê, né, Breno, que eles ficam muito dependentes da lente por conta da visão, né? Mas Piora aí eu demais, explico, né? aí eu explico bem que realmente, e eu tenho feito muito isso, né, Breno, assim, ó, porque quando a gente vai fazer um óculos para uma córnea irregular, é um óculos que a gente tem que ter muito, nos demanda muito mais tempo, né, para a gente poder chegar numa visão razoável, né? Mas eu tenho feito muito isso com meus pacientes, inclusive de lentes rígidas, enfim, com córneas irregulares, assim, ó, sempre tem que ter um óculos para poder descansar um pouquinho a visão aí, o olho. Exato. E a não ser assim, casos muito extremos, às vezes é até difícil realmente esse óculos funcionar, né? Porque Exatamente. quando a gente pensa nesses pacientes que a gente está meio que tirando da fila de transplante, né? Exatamente. Então a gente fica muito, tem que ser, o paciente tem que ser bem orientado para isso, porque ele vai tentar usar a lente toda hora e muitas vezes ele não tem sintoma, a lente é confortável e ele vai ficar usando dessa forma. Então a gente precisa ter muita atenção e orientação para esses pacientes, né? Mas eu acho que a lente escleral veio assim para nos ajudar muito, né? Aqueles pacientes que tinham cirurgia refrativa prévia, que tinham a córnea super plana, né, Breno? Que a gente também não tinha muita opção. Hoje em dia a lente nos ajuda muito, a lente escleral oblada, né? Exatamente. Até os pacientes pós-keratotomia radial, né? Isso, Olha, isso fica mesmo. extremamente plana. É, E um ponto também, né, Karina, que o importante disso tudo é o oftalmologista estar parceiro e acompanhar. é, Porque é uma adaptação que tem que ter mais cuidado e é um papel do médico oftalmologista, né? é, Sem sombra de dúvida. Para a gente ter exatamente. êxito, não ter nenhuma doença de córnea, é uma lente que funciona super bem na mão de quem é experiente, no caso, o médico, né? É o papel do médico. Exatamente. E de novo, né, falando a questão do pós-transplante, né? O pós-transplante, assim, a gente às vezes tem que lançar a mão dessa lente, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado com a questão endotelial mesmo das células ali no transplante, né? Para deixar esse transplante viável, né? Pelo maior tempo possível, né? Exatamente. Nesse caso, a gente até costuma tentar uma corneana E primeiro, né? Para sempre, deixar isso claro, é, mas eventualmente acaba caindo numa escleral, é né? isso aí. E o que você falou, assim, que a lente da escleral para presbiopia para córneas regulares. Realmente, isso é muito legal também. Pacientes mulheres, né, que sofrem muito de olho seco. Então, além de corrigir a presbiopia, a gente auxilia aí na questão da lubrificação também por todo aquele soro que fica banhando a córnea, né? E agora com a opção para presbiopia também. Então, é fantástico, realmente. É, o arsenal da presbiopia tem aumentado, né? O Eu que acho é que é o muito assunto do legal. momento, né, Breno? A presbiopia é o assunto do momento, né? Então é correção cirúrgica, é correção com lente de contato, é correção, né? A gente tem, assim, uma gama enorme aí para oferecer para os presbitas, cada vez mais ativos e precisando da visão, né? Exatamente. E outro ponto, Karina, que eu queria te perguntar. Eventualmente, se recomenda o uso de lubrificante ocular sem conservantes no lugar do soro? Não, não. Eu uso só soro estéreo, de Uhum. flaconete. Eu não uso lubrificante. Eu também uso flaconete. É. Eu não costumo usar lubrificante. Porque tem diferença de viscosidade, né? Tem diferença. Então, assim, mesmo sem conservante, então eu uso sempre soro estéreo ali. É importante enfatizar isso, né? O É, e, soro e é flaconete importante estéreo. isso, e para o paciente também, assim, mostrar para ele, porque muitas vezes ele vai na farmácia, soro flaconete, eles vendem, mas não é estéreo. É até às vezes difícil encontrar estéreo, né, Breno? Então tem que retificar bem, ó, tem que ser estéreo. Exatamente, porque isso que vai nos garantir não ter infecções, não ter nenhum problema ali na córnea, né? Exatamente. E saiu até um estudo recentemente mostrando, né? Que muitas vezes o flaconete não é estéreo, igual você falou, aí aumentaria o risco de infecções corneanas. Exatamente. Isso aí, né? E cuidar também com a lente, assim, para, né, não quebrar, né? Não deixar cair, né? Isso é importante, ela não tá danificada, assim, né? Porque às vezes eu já peguei paciente com, por exemplo, o bordo da lente que não tá bem, enfim, mas como tem apoio na esclera, eles nem sentem, né? Então a gente tem sempre que se atentar a isso também. Essa revisão é importante, né? Porque como ela é bem confortável, igual você falou, pode passar batido isso. Exatamente.
Então tá, doutor Breno, mais alguma coisa que o senhor gostaria de nos dizer? Seu cafezinho final aqui para quem está conosco aqui? Não, no mais agradecer a oportunidade. Eu entendo que a gente tem que criar esse canal sempre aberto com o paciente e deixar claro, né, Karina, que lente de contato é um corpo estranho, é um ato médico e é importante o médico acompanhar para evitar complicações. E se eventualmente tiver alguma complicação, é o profissional que sabe atuar e atender e resolver essa demanda, né? Perfeito. E se você quiser acompanhar todas as questões, a gente tem muito conteúdo no site da Soblec, no Instagram da Soblec, sobre todas as questões que giram ao redor das lentes de contato, córnea, refratometria. Então, você pode acessar tanto pelo site quanto pelo Instagram, que vai ajudar bastante aí para quem é usuário, ou se você conhece alguém que se interesse pelo assunto. Muito obrigada pela sua participação, doutor Breno. Obrigada a todos que estiveram conosco e uma boa noite a todos.